Olá pessoal, aqui é o irmão Josué e hoje eu vim fazer um comparativo dessas duas teologias sistemáticas continuistas, né, com uma cosmovisão pentecostal, para que você tire aí as suas dúvidas e se você está tentando aí decidir qual delas comprar, acredito que esse vídeo vai te ajudar a pelo menos ter uma ideia mais prática do que esses dois materiais aqui têm para te oferecer. Então, bora pro vídeo. Roda a vinheta aí. Então, pessoal, você está com dúvida de qual teologia pentecostal ou continuista hoje no mercado de linha arminiana você precisa comprar, ou entre as duas maiores de peso hoje no mercado, que na minha opinião é a do Rodman Williams e a do Walter Brunelli, precisa escolher só uma, porque é o que eu posso comprar hoje no momento, qual delas comprar. Eu vou dar aqui a minha opinião particular sobre essas duas teologias sistemáticas, e aí os irmãos vejam o que te atende melhor, né? Na minha opinião, seria interessante ter as duas, mas se você não tem dinheiro, né, ou condições financeiras no momento para adquirir entre uma e outra, vou tentar aqui elucidar algumas questões que pode aí te ajudar a estar comprando uma ou a outra, tá? Sobre o material físico das duas teologias sistemáticas, são excelentes, são ótimas, são muito boas, capa dura, tem uma linguagem de fácil entendimento, tanto a do Rodman quanto a do Brunelli. Eu particularmente uso muito a do Rodman Williams, e agora eu estou usando bastante a do Brunelli. Só que elas vão trabalhar um pouquinho de forma, como que eu vou dizer assim, diferente, tá? A teologia do Rodman, ela é mais concentrada dentro dos assuntos que ela vai estar abordando. A do Brunelli, ela vai te dar uma cosmovisão dos assuntos que ele aborda, mas nem sempre vai ser tão concentrado quanto a do Rodman Williams. Em contraponto, a do Rodman Williams, ela não vai te dar essa cosmovisão inteira ou ampla como a do Walter Brunelli. Então são esses pontos que você precisa ver o que você realmente está precisando e o que mais vai te atender. Aí você pergunta, José, mas como assim se dá essas questões? Então, abrindo aqui a do Rodman Williams, quando a gente abre aqui no índice dela, é um ponto negativo, na minha opinião, da teologia do Rodman Williams, publicado pela Editora Vida, é que o índice dela, a Editora Vida, foi muito infeliz em fazer esse índice aqui. Não pelos assuntos, porque os assuntos são bons, tá? Mas por ele não ter subtítulos dentro dos assuntos. Então, se você for querer achar algum assunto, algum subtítulo, você tem que abrir no título lá e ficar folheando, 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 até encontrar algo que te atenda a sua pesquisa, a sua dúvida. E às vezes é um pouco chato, porque às vezes você já quer olhar no índice e já quer achar o assunto que você está querendo ali e já ir para a página direto, né? Sem precisar ficar vasculhando e procurando o que você precisa. Os assuntos que ela vai abordar são os assuntos que normalmente já tem nas teologias sistemáticas, tá? Então, sobre Deus, criação, trindade, milagres, anjos, homem, pecado, efeitos do pecado, aliança, encarnação, expiação, exaltação de Cristo. Chamado, regeneração, justificação, santificação, perseverança. Aí entra o Espírito Santo, né? O Espírito Santo capacitador, a vinda do Espírito Santo, fenômeno de línguas, missões do Espírito, o recebimento, deixa eu puxar aqui, o recebimento do Espírito Santo, os efeitos da vinda do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, manifestação no dupla e vida cristã. E depois vem a igreja e as últimas coisas, tá? Então, ela vai trabalhar dentro desses assuntos aqui. Por que ela é mais concentrada? Porque quando ela vai trabalhar esses assuntos, ela vai focar apenas
nesses assuntos que está aqui no tema. Ela não vai te dar uma amplitude de outros determinados pensamentos sobre esse assunto. Não, ela vai concentrar todos os seus estudos sobre aquilo. Por exemplo, sobre a Trindade, ela vai trabalhar sobre essa questão da Trindade específica. Ela não vai ficar se preocupando com outras religiões ou com outros entendimentos sobre essa questão. Não? Ele vai explicar a Trindade da melhor forma possível e mais concentrada sobre aquele assunto. A do Walter Brunelli, ele vai te trazer um fundo histórico sobre esse assunto, e aí ele entra no assunto, ou seja, você tem um fundo histórico sobre o que está acontecendo. Só que nem sempre ele vai ser tão concentrado ali, porque ele já traz esse fundo histórico, como a teologia do Rodman Williams. A teologia do Brunelli, abrindo aqui o índice, a Central Gospel ela foi muito feliz com esse índice dela, mas em algumas partes aqui deixou também a desejar, e eu vou comentar sobre isso. Ele vai vir aqui, ó, os pais apostólicos, que é o assunto, né? Depois vem aqui os subtítulos dentro do assunto. Isso é muito legal e importante, porque às vezes você só quer estudar sobre aquela área específica e você já tem aqui o subtítulo, então você já vai ser remetido direto para aquela parte que tem os subtítulos. Porém, não tem a página. Então, ou seja, ele colocou aqui, ó, os pais polemistas. Mas cadê? Não tem. Você tem que procurar, tá entre a página 27 e a 35. Aqui você vai... deve estar mais ou menos na página 32. Aí você vai procurar lá, entendeu? Mas pelo menos tem o subtítulo. O Central Gospel aqui errou, o Central Gospel. Vocês deveriam ter colocado o número. O espaço tá aqui. Tá tudo aqui. Pronto para colocar somente a página. E vocês não colocaram. Então, nessa parte aqui foi complicado, né? Poderia ter colocado aqui, né? Já que já tem o campo separado para pôr. Mas, comparado com a do Rodman Williams, ela leva vantagem nessa questão. Porque ela já tem aqui os subtítulos dentro do título, né? Que ele vai trabalhar esse assunto. Então, o Walter Brunelli, ele vai trazer esse fundo histórico. Só para começar, antes de entrar aqui no índice, só para você entender, ele vai trazer aqui no prefácio dele aqui, ó, prefácio do autor, ele vai trazer aqui um fundo histórico. Então, os tipos de teologia, teologia bíblica, teologia histórica, ele vai dar uma pincelada sobre cada um disso, a teologia prática, a teologia natural, teologia revelada, teologia sistemática, fontes da teologia sistemática, as escrituras. Ele não está trabalhando o assunto em si, mas ele está trazendo um fundo histórico para que você entenda antes de entrar ali no índice e começar a estar lendo, tá? A razão, tradição, a mística, né? Experiência, porque uma teologia sistemática pentecostal, e aí ele vai entrar no sumário sobre o índice que esse primeiro volume vai trabalhar. Diferente da do Rodman Williams, tá? Que ele não vai ter esse fundo histórico. Como eu disse, ele vai ser concentrado dentro do assunto que ele vai estar abordando ali. Então ele vai concentrar toda a sua força, por assim dizer, né? Naqueles assuntos que ele vai comentar ali. Ele não vai te trazer um fundo histórico, ele não vai te dar uma cosmovisão sobre o todo da teologia, mas ele vai te concentrar apenas naqueles estudos no qual ele está propondo ali a comentar e a falar. A teologia do Rodman ela é dividida em duas colunas, fora as notas de rodapé, que são traduzidas de forma inteira, na íntegra. Ou seja, ele não te dá só uma referência para você se virar e procurar na internet. Não, ele vai te trazer uma nota inteira. Então são quase duas teologias sistemáticas em uma só. Olha o tamanho das notas. Tem notas que é gigantescas. Aqui, tentando ver se eu acho alguma aqui. Ó, outra nota grande. Dependendo do assunto que ele for trabalhar, olha o tamanho da nota.
vai trazer inteiro para você poder ler e entender realmente o que o autor está dizendo, não só um trechinho pequenininho, parece que corta, né? Tem uns autores que pega só um trechinho ali, coloca ali e você olha, nossa, realmente o autor disse aquilo, mas se você lesse um pouquinho mais, você ia entender que não é realmente aquilo que o autor está dizendo. Rodman tem essa preocupação, ele vai trazer o texto inteiro na íntegra para que você leia e compare sobre o que ele está explicando, se realmente você entende daquela forma ou não. Olha o tamanho dessa nota de rodapé. Nem parece que é uma nota de rodapé para ser desse tamanho aqui, né? Então ele vai trazer ali a explicação, o que ele está falando e afirmando, vai citar as fontes e vai trazer a nota inteira para você ver a nota do que ele está falando, né? Do que ele usou, a fonte que ele usou, e você vai ler a nota na íntegra aqui. Então essa é uma parte muito positiva na sistemática do Rodman Williams. Na do Walter Brunelli, ele vai trazer aqui notas também teológicas, só que não tão exaustivas, vou pegar essa daqui, como a do Rodman Williams. Esse é um ponto também a ser considerado. Ó, tá vendo aqui? Eu tenho notas também. Ele traz a fonte, mas como eu falei, não é igual a do Rodman, que às vezes pega uma página inteira, às vezes é muito grande e tudo mais e tal. Aqui é dividido em duas colunas. A do Walter Brunelli não é dividido, ela é corrido, ele é inteiro, tá? Os dois vão trabalhar essa questão sobre o Espírito Santo, tá? Os dois são de linha arminianas, continuistas, pentecostais. Na parte do Espírito Santo, as duas são muito boas, porque ele vai trabalhar essa parte bem concentrada, a do Rodman Williams, e a do Walter Brunelli vai te dar essa cosmovisão bem ampliada, tá? Eu não quero que o vídeo fique muito extenso, porque existem muitos reviews dessas duas teologias temáticas no YouTube. Então, se você quiser olhar e ver por dentro, saber como é que é e tudo mais, enfim, você pode estar olhando aí os reviews aí nos canais aí do YouTube. Tem o Pastor Messias, tem o canal dele, o Teologizando, você pode estar olhando lá, que você vai estar vendo. A do Rodman tem review aqui no canal também, mas se você quiser pode estar indo lá. Da teologia do Brunelli eu não fiz nenhum review, eu só estou apresentando aqui as duas aqui, no sentido de tentar elucidar e esclarecer o que você o que pode te atender ou o que não pode te atender. Na minha opinião, se você não tem nenhuma dessas duas teologias sistemáticas, e hoje para mim no mercado essas são as melhores teologias sistemáticas de nível pentecostal, continuista e arminiana, tá? A gente tem aqui a do Grudem, só que o Grudem, ele na parte soteriológica, ele é calvinista. É uma excelente teologia sistemática, ele vai abordar bastante coisa aqui também. Mas eu estou falando sobre uma linha pentecostal arminiana, né? Então essas duas são as mais produtivas, as mais completas no mercado, por assim dizer. Mas na minha opinião, a do Brunelli leva vantagem em alguns pontos. Quais pontos? Ela vai trabalhar todos os assuntos da teologia sistemática, só que ela vai te dar uma cosmovisão um pouco maior, mais ampla. E isso ajuda demais você a entender o que ele está querendo explicar, né? Então ele vai trabalhar muitas coisas que, por exemplo, a teologia do Rodman Williams não vai trabalhar, e aí você já vai ter que ter um pouco mais de entendimento e buscar outras fontes na do Rodman Williams. Na do Brunelli você já vai entender, talvez você não vai se aprofundar tanto, mas você já vai ter uma ideia, você já vai ter ali uma visão, você já vai ter um entendimento sobre essa questão. Só para que vocês entendam o que eu estou querendo passar, eu vou trazer aqui só uma parte dela aqui, para que vocês possam entender. Por exemplo, aqui, ó, sobre o estudo do homem, quando a gente vai entrar aqui na do Rodman Williams, do Walter Brunelli, ele vai trazer aqui muitas coisas interessantes, tá? Homens e os animais, a queda do homem, perdeu a imagem de Deus? É uma pergunta, ele vai trabalhar essa questão. Jesus, a expressa imagem de Deus, a origem do homem. Tá vendo aqui? Aqui ele vai trazer
a teoria de Darwin sobre essa questão. Ele vai trazer o que é o evolucionismo, tá? Ó, citações aqui também. Então é bem interessante a questão do tempo, a evolução teísta, a criação, quem foi feito, o homem foi feito de barro, ó, elementos químicos do corpo humano. Então são essas coisas assim, eu achei bem interessante na teologia do Walter Brunelli, que você não vai encontrar dessa forma, dessa maneira, na do Rodman Williams. O homem e a mulher, as diferenças são parecidos, mas não são iguais, né? O homem foi feito um ser social. Tem muitas coisas aqui que é bem interessante, que é do nosso dia a dia, né? O papel de cada um, do homem e da mulher, óbvio, né? Olha, a natureza tricotômica do homem, ou seja, a linha pentecostal defende a tricotomia, então ele vai trazer aqui, mas ele vai trazer também aqui algo bem interessante, que ele vai dizer os argumentos, né, dicotomistas e as suas dificuldades, o argumento tricotomista e também as suas dificuldades, apesar da gente entender, pelo menos no movimento pentecostal, tricotomistas, né, apesar de ter pessoas também que são dicotomistas, mas eu falo na sua maioria, né? A natureza da alma vai trazer aqui. Então a do Brunelli ele vai te dar esse amparo um pouco maior, né? O espírito, que são temas, ó, a distinção da alma, né? Ele vai trazer essas questões aqui sobre o corpo, a origem da alma, o pré-existencialismo, o traducionismo, o criacionismo. Quem defende o tradicionismo, quem defende o criacionismo, né? Como se dá essa questão da alma. O criacionismo vai dizer que a alma, Deus faz a alma, ele cria a alma imediatamente quando o corpo é concebido. O traducionismo vai dizer que a transmissão da alma se dá pelos pais. Então ele vai trazer todas essas questões. Quem defendia isso, quem defendia isso. É bem interessante. Por isso que ele te dá uma cosmovisão muito maior, né? A do Brunelli, a consciência e por aí vai. Então, assim, se fosse para me indicar, para que você comprasse uma primeira teologia sistemática pentecostal, ou continuista, enfim, que seja arminiana, eu opto pela do Brunelli, apesar de gostar muito da do Hodgman e usar muito a do Hodgman, tá? Porque ela é mais concentrada, ou seja, se você já tem um conhecimento, se você já tem materiais, se você já tem uma biblioteca aí que vai te ajudar bastante. Se você já tem conhecimento bíblico já amplo, a do Rodman vai te atender extraordinariamente bem. Por quê? Porque ela vai trabalhar esses assuntos mais concentrados. Ela não vai ficar se preocupando com fundo histórico, ela não vai ficar se preocupando em ficar trazendo informações, de visões diferentes e tudo mais, tá? E essas coisas. Ela vai trabalhar aquele assunto já pensando e entendendo que você já tem o conhecimento sobre essas coisas, e ela vai se concentrar apenas em explicar, em trabalhar a sua forma exegética, a sua forma hermenêutica, tudo dentro daquele assunto. A do Brunelli, não. Ela vai te dar um fundo histórico sobre essas questões, quais foram os pensamentos, o que aconteceu, até chegar aonde o estudo vai te levar, tá? Tem esse fundo histórico. Então, a do Walter Brunelli é isso, é um fundo histórico que a do Hodgman ela não tem. Outra coisa muito boa do Walter Brunelli é que, além desses temas e esses assuntos que a teologia sistemática ela vai estar abordando, normalmente, que são os assuntos principais de uma teologia sistemática, como Trindade, natureza de Cristo, o Espírito Santo, eclesiologia, enfim, esses assuntos normal ela vai te dar algo um pouco maior, um pouco melhor, que às vezes as outras teologias sistemáticas não te traz. Por exemplo, nesse volume 1 aqui, ele vai trazer aqui a história da teologia cristã, que ajuda muito o estudo sobre as escrituras e o estudo sobre o ser de Deus. Isso daqui já é trabalhado nas outras teologias, né? Mas, por exemplo, a história da teologia cristã, isso não é abordado nas outras teologias sistemáticas, pelo menos não na maioria. Aqui ele já vai te dar todo esse fundo histórico sobre
essa questão. Então, ou seja, você vai ter aqui muita coisa boa para você estudar e o que aconteceu na era da igreja, né, no tempo que foi decorrendo. Então ele vai falar aqui sobre os pais apostólicos, as grandes heresias daqueles tempos, os pais apologistas, as controvérsias trinitarianas, né, nos conselhos e tudo mais, o que, que aconteceu. Ele vai falar sobre a escola de Alexandria e a escola de Antioquia, Agostinho, a escolástica, Martim Lutero e a reforma. Ele vai trazer aqui um estudo sobre a reforma, né? E os teólogos da reforma, depois a teologia do século XX, e vem a bibliografia. Depois ele vai trazer, quando ele fala lá sobre o Espírito Santo, no volume 3, não, desculpa, no volume 2, ele vai trazer um fundo do movimento pentecostal, a história do movimento pentecostal, né? Isso é muito interessante, porque é uma teologia que vai trazer essas questões. Que nem eu falei, do Hodgman você não vai encontrar isso. Você só vai encontrar na teologia do Brunelli, porque o Hodgman não se preocupa com essas questões. Hodgman vai se preocupar com os temas específicos ali da teologia sistemática e vai se concentrar apenas naquilo. A do Brunelli já vai te dar essa vastidão um pouco maior, né? Essa cosmovisão um pouco maior. Então, na minha opinião, a do Walter Brunelli sai na frente por essas questões. Agora, se você já conhece, já tem todo esse entendimento, já tem materiais que te dão esse amparo aqui, e você precisa de uma sistemática um pouco mais concentrada, então a do Rodman Williams é a que vai te atender. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.